Domplex. Complexo da Fundação Calouste Gulbenkian. Só o melhor me convém. A lendária exigência de Calouste Sarkis Gulbenkian impôs-se muito para lá da sua morte. Calouste Gulbenkian já não era vivo quando projetaram a sede, o grande auditório e o museu. Mas os responsáveis pela operação assumiram para si a obrigação da excelência, nada menos que a excelência. Inaugurado em 1969, este complexo, em que edifícios e jardins formam parte de um conjunto indissociável, é um caso de estudo da história da arquitetura moderna. Mais do que isso, a casa da Fundação Calouste Gulbenkian espelha de forma exemplar as características do homem que a tornou possível e que lhe deu o nome. Sóbria e sólida, assenta no amor à arte e à natureza. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Ana Tostões, de todos os espaços do complexo que é a sede, o grande auditório onde estamos e o Museu Gulbenkian, este é o local dos espetáculos e é o mais espetacular sob o ponto de vista arquitetónico. E é, de algum modo, a síntese do edifício. Ou seja, o princípio da relação entre o interior e o exterior, que é permanente em todo o edifício, como vamos ver. Portanto, a relação entre os espaços internos e o jardim, e que até no auditório, onde seria menos esperado, isso acontece. Isto é absolutamente único no mundo. Sabemos que os arquitetos tiveram que lutar para fazer valer esta sua ideia e foi, enfim, uma valia para este maravilhoso espaço. Digamos que esta relação entre o que está dentro e o que está fora tem a ver com, e por isso é que isto é a síntese do conjunto, com uma vontade de fazer um edifício que sabia que era, enfim, extenso, tinha muito volume, mas fazê-lo o mais agarrado possível ao terreno. Aquilo a que nós chamamos horizontalidade. O edifício é muito horizontal. Os arquitetos, mesmo no auditório, vão tentar fazê-lo o mais baixo possível, o mais aderente ao terreno. Há uma necessidade no auditório de responder à eficácia, por exemplo, acústica, e o projeto original vai ter que subir 5 metros. E é muito interessante aí que há uma colaboração muito positiva com os consultores, designadamente com o Coelho do Amaral, que de algum modo resolve esta carapaça que vai cobrir o grande auditório para ganhar os tais 5 metros. E é aí que se decide que a teia que está, enfim, nos teatros normalmente é superior
ao palco, está na parte de cima. Aqui, porque nós queremos um edifício aderente ao terreno, vai estar justamente invertido, é uma teia invertida, portanto há 9 elevadores que sobem, que formam o palco e que permitem que este espaço tenha, repito, esta aderência ao terreno. É muito engraçado porque isto é inovador em várias frentes, ou seja, traz novidades. Esta abertura do palco, que normalmente é fechado para que todos nos concentremos no que lá vai acontecer, aqui junta-se ao anúncio do que vai acontecer aqui, seja um espetáculo de que natureza for, normalmente aqui na Gulbenkian é música, junta-se o espetáculo da natureza. O espetáculo da natureza. Que é, digamos, uma das chaves deste conjunto. Portanto, a ideia de cumprir o desidrato Gulbenkian, Sr. Gulbenkian, de homenagear a natureza e trazer a natureza para a sede Gulbenkian. Outro aspecto, Ana, que tem absolutamente a ver com o perfil do Sr. Gulbenkian é a questão da qualidade. Só o melhor. Só o melhor. A exigência. Portanto, ele dizia, não é? Only the best is enough for me. Só o melhor é suficiente para mim. E, portanto, essa exigência de qualidade, um rigor milimétrico, um rigor de acabamento, ele está presente neste auditório, quer na escolha e no desenho das madeiras do Mociba, quer nestas cadeiras que foram desenhadas expressamente pelo Eduardo Anaori, o autor do acabamento dos interiores deste auditório. Portanto, a escolha destes tons de ouro são importantíssimos. Isto foi tudo muito bem pensado, claramente, Ana, mas a verdade é que este grande auditório, como o edifício da sede, como o edifício do museu, inauguraram em 1969. Portanto, isto tem que ter, forçosamente, uma manutenção permanente, sob pena de, por mais bem concebido que tenha sido e por melhores que sejam os materiais, dificilmente tinha este aspecto tão impecável que tem. É verdade, os serviços técnicos da Fundação asseguraram a manutenção do edifício desde a inauguração. Na renovação, a ambição era a de responder às normativas atuais, às questões de segurança contemporâneas, às questões da sustentabilidade. A canópia é uma das peças que foi necessário realizar absolutamente ab início. É uma peça nova, sem alterar em nada o caráter. É um auditório único no mundo. Batizei este lugar como o nó, porque é o ponto de encontro de todas as ligações. E é a prova da inteligência desta solução que foi a ganhadora de um concurso com 3 equipes e 3 propostas. Era difícil responder de uma maneira clara àquela complicação daquele organigrama que ligava à biblioteca com uma escada e que ligava ao museu e que depois ligava a outra circulação. Enfim, é muito interessante vermos que estes 3 arquitetos vão responder da maneira mais inteligente porque conseguem fazer aqui a ligação de tudo. E qual é a ligação? A ligação é de 3 espaços fundamentais. A saber, o auditório, o edifício da sede e o museu. A ideia, a síntese que já falámos, do interior-exterior, de uma perspectiva quase infinita, é assumida aqui porque vemos os jardins suspensos, não é? Temos o jardim japonês e, surpreendentemente por cima, uma plataforma verde. Portanto, é absolutamente extraordinário. E, de algum modo, a escultura do Artur Rosa, que é um arquiteto que vai fazer uma escultura, não é? Um arquiteto muito ligado à pintura, faz esta escultura que se desmembra entre o exterior e o interior, que se vai desfazendo, não é? Os cubos que vão abrindo, vão saindo das esferas e que tudo se vai desfazendo e é, de algum modo, a materialização, se quisermos, simbólica desta ideia do dentro e do fora. É maravilhosamente cinematográfico, é a expressão que me ocorre e a escala de tudo isto, sendo grande, no sentido em que aqui podem descer muitas pessoas ao mesmo tempo, nunca deixa de ser confortável. A Paula toca exatamente num
ponto fundamental deste conjunto, deste edifício, que é a questão da monumentalidade. Ou seja, este espaço e o próprio edifício vão anunciar e vão ser capazes de afirmar, de mostrar às pessoas que é possível fazer o monumento sem ser ostensivo, sem ser esmagador, sem ser opressivo enorme, sem ser também. colossal. E até no interior isso acontece, não é? Esta escada é o exemplo disso, não é? É uma escada suave, é uma escada que tem a sua solenidade, é solene, tem ritual, mas é tão confortável. É um balanço, se quisermos, entre o que é o doméstico, aquilo que é confortável na nossa vida da domesticidade e o espaço público, o espaço da polis. É muito interessante como estes arquitetos foram capazes de encontrar o ponto certo entre estas duas escalas. Três arquitetos, três criadores, uma só autoria. Eu acho que foi possível, porque eram os grandes senhores, porque eram os grandes arquitetos, porque a própria Fundação também conduziu, se quisermos, este processo com concurso, incluindo uma equipe de consultores portugueses e estrangeiros, os próprios serviços técnicos da Fundação. Digamos que se formou uma grande equipe para atingir a excelência com esta construção. Portanto, uma excelência não só de projeto, não só de conceito, mas de concretização, de construção. Onde estamos aqui, não é? 50 anos depois a ver isso. Alberto Pessoa, Pedro Cid e Rui Atoguia, Rui Gervais da Atoguia. Eles estão unidos por um mesmo modo de pensar a arquitetura. E é muito interessante que, se formos ver os outros dois concorrentes, ou seja, as outras duas equipes de três arquitetos, eram gente não homogénea. E também é por isso que esta é ganhadora. Esta proposta. Esta proposta é ganhadora. Falavam a mesma linguagem e queriam a mesma coisa. Falavam a mesma linguagem. É muito importante percebermos também que são a única equipe que desde o início tem um arquiteto paisagista, ou seja, percebem que precisam de trabalhar interdisciplinarmente, ou seja, precisam de outras disciplinas para além da arquitetura, precisam de paisagismo, que é o Viana Barreto, que entra logo desde o primeiro momento Não é o Gonçalo concurso. Ribeiro Teles? Não, é o Viana Barreto, é o António Viana Barreto. É muito interessante porque toda a vida tive a ideia, e penso que não sou a única, de que foi o Gonçalo Ribeiro Teles o grande responsável pelo desenho dos jardins da Fundação. Muito do jardim é dele, mas não podemos esquecer esta dupla autoria com António Viana Barreto, sendo que o Viana Barreto é o que participa logo no processo de concurso e não o Teles. E qual é a ideia, enfim, dos arquitetos e paisagista? É de criar uma ligeira acrópole desde a Avenida de Berna, onde teve que ser a entrada, ou seja, do lado norte. E esta acrópole é criada com uma plataforma artificial, mas que é jardim. E, portanto, é isso que o Viana Barreto vai trabalhar logo de início neste projeto de concurso. E voltamos à questão da autoria. Vamos, enfim, entender que eram arquitetos que falavam a mesma linguagem, que têm a noção que se trata de uma obra de grande escala e que, para fazerem o que querem, precisam já de trabalhar com outras disciplinas, não é? Porque este edifício é uma máquina. Já vamos ver até que ponto é que isto é, de facto, uma máquina complicada. E, portanto, de algum modo, eu creio que eles conseguiram assumir que era uma obra de todos, sendo que o Alberto Pessoa vai trabalhar sobretudo no auditório, o Pedro Cid, sobretudo, no edifício da sede, e o Rui Atoguia, sobretudo, no museu. Não quer dizer que depois não houvesse... Claro. Mas o Pedro Cid era um racionalista.
o Alberto Pessoa, era um homem muito interessado pelas questões técnicas, pelas questões da construção propriamente dita. É digamos, do conjunto destes três arquitetos, o único que trabalha naquilo que nós hoje chamaríamos artigos científicos sobre questões de construção, com o NEC, interessa uma série de coisas. E, portanto, é muito interessante ver que ele vai agarrar, se quisermos, o corpo mais complexo, que é o do auditório. O Rui Atoguia é talvez o mais lírico dos três. A ideia aqui era mostrar ao mundo a capacidade da arquitetura e da construção e da engenharia portuguesa. E é muito curioso ver que nos anos 60, portanto, há assim, uma espécie de explosão das correntes da arquitetura, vale tudo. Archigrame, metabolismo, brutalismo, organicismo, os ismos todos. E esta obra é uma obra bem comportada. Quando ela é inaugurada, a crítica, sobretudo nacional, é relativamente resistente. Portanto, eu acho que esta obra é uma obra que vai precisar de mais 2 gerações para começar a ser admirada e apreciada. Até hoje, que está, enfim, sabemos, candidata, não é? Está na lista indicativa a Património Mundial. Isto, para além de ser Monumento Nacional de Portugal, está na Unesco na lista indicativa. Ana Tostões, a sala de honra. É irónico que Oliveira Salazar nunca aqui tenha entrado. Nem na sala, nem na fundação. Quando o edifício é terminado, ele também já não estaria em condições de o apreciar, mas a verdade é que, ao que sei, há uma resistência em relação a esta fundação que lhe salta do controle. Sempre designava o Dr. Azeredo Perdigão, o presidente da fundação, enfim, a alma desta casa, não é? Desta criação, como um grande seareiro. Não é? Ele era da Seara Nova, o Dr. Azeredo Perdigão. Uma revista que agrupava, enfim, que era mais do que uma revista, não era um grupo de pensadores, eu diria resistentes, antifascistas. Críticos do regime. Exatamente. Embora o Dr. Azeredo Perdigão, naturalmente, era um homem inteligentíssimo, soube lidar com os balanços políticos necessários, quer fora, internacionalmente, quer nacionalmente, não é? Da administração, enfim, no início da criação da Fundação, em 1956, fazia parte também o Pedro Teutónio Pereira, que era um pilar do regime, não é? Portanto, foi uma sorte que Pedro Teutónio Pereira... Isto sempre foi, a Fundação sempre foi, desde o início... Paula tinha que viver em Portugal. Claro, produto de equilíbrios milimétricos para que tudo pudesse vingar. Realmente é uma criação de Azeredo Perdigão, a Fundação Calouste Gulbenkian, tal como a conhecemos. Calouste Sarkis Gulbenkian morreu 14 anos antes de este edifício, este complexo, ser inaugurado. As datas importantes a reter é o ano 53, testamento do Calouste Gulbenkian, 55, a morte de Calouste Gulbenkian, 56, a criação da Fundação, porque havia, digamos, que esse compromisso estabelecido em testamento, que a Fundação teria que ser criada no prazo de um ano após a morte do fundador. E, portanto, o Azeredo Perdigão começa a trabalhar a partir de 55, 56, cria um serviço técnico, eu diria, enxuto, mínimo, liderado pelo engenheiro Guimarães Lobato. Tem um arquiteto que vai ser muito importante, que é o Sommer Ribeiro. Vão também trabalhar com equipes de consultores estrangeiros, inglês, o Sir Leslie Martin, italiano, o Franco Albini, enfim, conhecido, que estava a renovar as estruturas museológicas no mundo, e ainda em termos de museografia, o Georges-Henri Rivière, que era, enfim, o homem, o parisiense que tanto inovou no Museu de l'Homme, no Museu do Homem, em Paris, a partir dos anos 20. Portanto, estes 3 consultores estrangeiros vão trabalhar com o Carlos Ramos e com o Coelho do Amaral,
os 2 arquitetos portugueses e, digamos, este conjunto de consultores com este serviço técnico mínimo, a que se acrescenta a Maria Teresa Gomes Ferreira, a museóloga que vai organizar a coleção Gulbenkian ainda antes de chegar a Portugal, porque não podemos esquecer que a coleção vinha de Paris, de Londres, de Washington. Gulbenkian desejava, ambicionava dar uma casa condigna para a sua coleção. Ele não queria dispersar a sua coleção. Ele tinha um amor, eu acho que não é nada excessivo dizer isto, à sua coleção. Ele tratava as suas peças... Como filhas. Filhas, era a expressão que ele usava. E, portanto, havia que responder a esse desidrato. Também a um traço de caráter do Sr. Gulbenkian, que era o gosto pela natureza, adorava sons de pássaros, portanto havia, se quisermos, até um lado oriental muito elegante. é um arménio criado em Istambul. Faz sentido. E vamos ver que a Fundação, portanto, através da Azeredo de Perdigão, vai querer honrar da melhor maneira esse compromisso e, portanto, vai estudar em Lisboa 5 hipóteses de lugares para instalar a Fundação. A escolha recai justamente sobre o chamado, o antigo Jardim de Santa Gertrudes e, portanto, o tempo de definição do programa é longo se compararmos com o tempo que é dado ao concurso. Portanto, são 3 anos para definir o que se pretende e, ao mesmo tempo que é feito o programa, que é lançado o concurso, a Fundação ocupa o Parque de Santa Gertrudes. Com condições mínimas. Condições mínimas, onde se faz concertos, onde estão os serviços técnicos, onde está o Dr. Azeredo de Perdigão, onde toda a gente da Fundação trabalha. Ou seja, ao mesmo tempo não havia também essa pressa, porque a Fundação não dependia ainda do edifício, porque havia uma espécie de instalações provisórias que permitiam que a Fundação começasse a funcionar. E a Fundação começou logo a funcionar, por exemplo, o serviço de bolsas foi absolutamente fundamental. As bibliotecas itinerantes... Fundamental para o desenvolvimento do país. Do país, absolutamente, não é? E era isso que o Salazar receava. Havia uma intromissão, havia um eixo que ele não estava a contar que poderia alterar um pouco o ambiente. Sobretudo o ambiente cultural e artístico, social, claro. E científico. E científico também. Aliás, as primeiras bolsas que vão ser dadas são para matemáticos, por exemplo, que vão para fora estudar. É muito interessante perceber a revolução que a Fundação cria ainda antes do edifício. Ou seja, o edifício, de algum modo, é a consumação dessa inovação, dessa revolução. E a criação, por exemplo, as bibliotecas itinerantes, portanto, era uma série, era uma frota de carrinhas Citroën, um pouco inspirado no programa do André Malraux, que iam aos lugares mais recônditos. Há fotografias com as carrinhas atoladas na neve, em charcos. É extraordinário. Portanto, a carrinha ia... Levar livros e trocar livros. Portanto, e há toda uma... Há muita gente que se lembra ainda de ter beneficiado das bibliotecas itinerantes da Gulbenkian. E quando constatamos que Salazar não veio à Fundação Gulbenkian, não há relatos, não há imagens, sabemos que a Fundação foi a Salazar. Porque há uma carrinha itinerante em que o Dr. Azeredo de Perdigão leva a biblioteca aos jardins do Palácio de São Bento. Esta sala é maravilhosa. Esta sala é absolutamente especial e, de algum modo, é também o símbolo dessa fundação que se cria inovadora. Portanto, não é só o edifício, são também os interiores que vão renovar completamente o que era a TAI, o que se chamava a decoração em Portugal. E esta sala, que é a sala, digamos que mais importante, não é? A sala de honra, que foi concebida, e vamos outra vez falar dessa tal grande equipe, não é? De arquitetos, paisagistas, por um extraordinário criador, que era o Eduardo Anaori. Portanto, o Eduardo Anaori... não é da Costa, não é da Ciano Costa? Não. Nós já vamos ver, na Fundação, um espaço pensado e feito pelo Daciano da Costa. Este foi feito pelo Anaori.
A grande parte dos interiores da Fundação são desenhados e pensados pelo Eduardo Anaori. O Eduardo Anaori, que era, digamos, um colaborador e grande amigo da equipe, do Autoguia, do Cid e do Pessoa. E o Anaori é um homem deslumbrante. Eu costumo dizer que ele é um homem das Arábias. Ele era muito viajado, tinha um gênio muito próprio. Os tetos da Fundação são Anaori todos. Aliás, é uma patente Anaori, o tipo de teto corrente na Fundação. Portanto, é um sistema de quadradinhos de madeira que vão morder, de modo visceral, o betão aparente, o betão bruto. Portanto, de algum modo, é um pouco brutalista este modo de trabalhar. A sala de honra tem um teto diferente, ou seja, os quadradinhos de madeira clara que nos dão uma luz solar aqui são tornados caixotões. Portanto, isto é quase uma recriação. Ou uma citação Do caixotão português, tradicional português, feito, enfim, nesta madeira absolutamente fabulosa. E depois o desenho, a escolha do mobiliário e o desafio que ele coloca ao João Abel Manta, arquiteto, que vai desenhar o padrão destas tapeçarias, que vão ser feitas em Porto Alegre. Mas é muito importante percebermos que, quando a Fundação é inaugurada em 1969, esta sala era vanguarda. Esta escala de gesto largo, quase americana, sul-americana, ou seja, é, de facto, um espaço de aproximação internacional. Estamos em Portugal e estamos no mundo. E estamos a olhar para a razão de ser da Fundação, o Museu Carlos de Gulbenkian. Ana, estamos nos subterrâneos. É uma espécie de cidade debaixo da cidade, invisível à esmagadora maioria das pessoas que não têm acesso a esta zona. Estamos no lugar do grande mistério que faz com que esta máquina funcione, porque atravessa todo o edifício e vai ligar o museu à sede e, ao mesmo tempo, vai ser o lugar onde estão todas as maquinarias dos ar-condicionados, das eletricidades, tudo o que são os intestinos do edifício, portanto, digamos, o que faz funcionar o corpo, foi colocado em subterrâneo. Um subterrâneo que não só atravessa o edifício, como depois o cruza e passa por baixo do lago. Por baixo do lago? Por baixo do lago, ligando a garagem, a grande garagem, que é lindíssima, que é absolutamente fabulosa. A garagem é paralela a este corredor que estamos a atravessar e faz a ligação ao museu e àquilo que se chama o cais de carga, ou seja, quando chegam as obras de arte para exposições ou saem, ou, por exemplo, imaginem um piano que tem que ser trazido porque o corredor vai ligar também ao subpalco. É um mundo que existe aqui embaixo. Quase 40% deste edifício está enterrado. Estudar aqui, pensar aqui, que privilégio. Esta biblioteca é a biblioteca mais fabulosa que conheço. Não só porque sabemos que é uma biblioteca com, enfim, um conteúdo absolutamente extraordinário. A melhor biblioteca de arte do país. Exato. E, ao mesmo tempo, é a biblioteca mais confortável, com ambiente mais estimulante para estudar e para trabalhar. E aqui, sim, temos o mestre da Senda da Costa em grande glória, não é? Tratando, e é muito interessante porque estamos a vê-lo quase na mesma altura, um pouco antes, a trabalhar a grande sala da Biblioteca Nacional, não é? Mas aqui ele trabalha num registro muito mais... Enfim, o espaço que lhe é dado é um espaço muito mais moderno e ele vai articular o espaço da biblioteca com o bar do museu e biblioteca
Estas mesas que estão aqui em uso há 50 anos, carvalho francês, estas cadeiras super confortáveis e todo este ambiente entre o conforto da madeira e da alcatifa e esta relação absolutamente fabulosa Com o exterior. com o exterior, com o jardim, que é, enfim, uma constante neste edifício, mas que também é trazida com esta escala sempre muito quase japonesa. Ana, soube há pouco que o Museu Calouste Gulbenkian é um dos 7 melhores pequenos museus do mundo. Isto parece uma formulação um bocadinho estranha, mas é na categoria dos pequenos museus, este é um dos 7 melhores do mundo. Não me espanta. Não, é uma coleção perfeita. A coleção tem cerca de 6.000 peças escolhidas com uma exigência e uma ambição de conseguir o melhor de cada caso. Aqui, eu gosto especialmente desta zona dos tapetes, estamos aqui numa zona de tapetes persas. Maria Teresa Gomes Ferreira fez um elenco exaustivo das 6.000 peças e os concorrentes a projeto tinham essa documentação com eles. O projeto inicial, o projeto que ganhador do concurso, tem um duplo pé direito que permitia, no caso dos tapetes, poderem ser Expostos na vertical. O que é que vai acontecer com a evolução do projeto? O museu é remetido só para este piso, que é resultado de tal vontade de horizontalidade que os arquitetos quiseram imprimir ao projeto. Portanto, o que é que vai acontecer? Os tapetes vão ser expostos no chão, enfim, funciona nestes lindamente, pintos. não é? Funciona muito bem, são absolutamente maravilhosos. E houve algumas soluções muito interessantes que têm a ver com problema... Aquilo que era uma limitação, não é? Exatamente. Ou seja, este museu é o grande monumento do complexo de edifícios. Curiosamente, é o edifício mais baixo, que é, de algum modo, solenizado. Portanto, há um valor de dignidade que lhe é acrescentado pelo facto de ser o único volume que é construído, enfim, que é revestido a pedra, a granito. O projeto foi desenvolvido com um tal rigor, uma tal minúcia, que foram realizadas maquetes com as peças em miniatura para estudar o percurso museológico, que é o mesmo ainda desde o início. E o projeto inicial, o projeto do design interior, se quiseres, da arquitetura deste mobiliário interior, todo, exato, não é? das Das vitrines, vitrines. enfim, de toda esta concepção esteve a cargo do Rogério Ribeiro, do pintor. E é muito divertido. Há uma imagem que nos mostra o Rogério dentro da vitrine a discutirem alturas. Portanto, percebemos que... O nível de empenho. Estas coleções, são várias coleções que integram todas a coleção Calouste Gulbenkian, cobrem todas as disciplinas. E fazem este balanço entre o Oriente e o Ocidente.
Paulo repara aqui neste caso, que é fabuloso o modo como esta escultura célebre Diana de Udon foi valorizada da maneira menos expectável, ou seja, não é o pódio que é elevado, é a abertura no chão, não é? Com um círculo que não é concêntrico com o outro, não é? E que nos traz esta luz especial, que é também equilibrada com a luz natural. Isto porque a organização deste museu, repito, entre o Oriente e o Ocidente, é feito também em torno de dois pátios, que têm um papel fundamental. É um fantástico museu, à altura e o que era o desiderato de Perdigão, fazer bem, mais e melhor. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.